Educação e Terras Indígenas da mesma Câmara. Foi juiz federal e membro da Advocacia Geral da União e servidor público no Ministério Público Federal. Então, com a palavra, doutor Júlio. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês. Eu que tenho uma história grande, né, com Volta Redonda e especialmente com o MEP, porque tanto no período que eu fui juiz federal como no período do MPF, acho que dá uns 5 anos em que eu estive em Volta Redonda, né? Então, deu para vivenciar muito a realidade de Volta Redonda e fazer muitos amigos, né? E conhecer esse trabalho maravilhoso do curso. Estive várias vezes aí de forma presencial, dialogando e contando experiências e trocando ideias. E é com esse mesmo espírito que eu aceitei esse convite, né, do Zezinho, um grande amigo, e de todos vocês, e aí professores e que integram o espaço aí do cursinho, ainda mais nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Me foi pedido para falar um pouco sobre experiência, né, em relação a povos indígenas e comunidades tradicionais e um pouco do trabalho e tal. Eu vou tentar abordar algumas coisas, mas eu queria muito que vocês me interrompessem, porque acho que fica melhor e a gente pode trocar mais ideias e também afinar com muitos outros temas, né? Porque eu acho que esse tema, né, ele muitas vezes ele é abordado ou ele é pensado à primeira vista assim como algo que está muito distante da nossa realidade ou da nossa vida, ou que não tem nada a ver com outras coisas sobre as quais a gente se debruça, né? E acho que esse é um erro, né? É um erro muito que denota muito das nossas fragilidades e das nossas deficiências na compreensão tanto da história do Brasil como da nossa realidade, né? Porque discutir a vida dos povos indígenas, a realidade dos povos indígenas, né? Os diversos genocídios perpetrados em diversas etapas, diversas épocas, em vários capítulos, não só no livro 1 de História do Brasil, mas em todos os livros, inclusive na ditadura recente e no período democrático, né? É um pouco, né? Estudar isso é um pouco olhar para silenciamento, olhar para esquecimentos. Então, quando a gente pega como mote discutir a temática indígena, os direitos dos povos indígenas, a gente está, de certa forma, olhando a partir de um grupo, né, muito específico, um grupo que muitas vezes é tido como uma minoria dentro da sua pluralidade, que era que correspondia, né, aos povos que ocupavam essa, ou de alguma forma busca uma conexão sociocultural com os povos que ocupavam aquilo que veio a ser convencionado como Brasil. Eu acho que a gente está, de certa forma, tratando de todos os silenciamentos e esquecimentos e a necessidade da gente ler tudo que está à nossa volta à luz dessa chave, né? Essa chave que tenta questionar as colonialidades tão presentes na maneira como a gente enxerga a nossa realidade. E quando a gente faz esse exercício, na verdade, a gente não está olhando só para povos indígenas, né? A gente está olhando para a realidade da população negra, a gente está olhando para outros grupos vulneráveis e a presença constante, né, na linguagem, nos códigos, na legislação, na forma de contar a história, de uma visão hegemônica, inferiorizante
ou cheia de esquecimentos, ou generalizante, né? Então, eu acho que essa chave para a discussão de povos indígenas, ela é, de alguma medida, aplicável a outros grupos, né? Então, eu acho que primeiro passo que a gente tem que pensar é que essa realidade não é, essa maneira de enxergar essa questão não é tão distante de outras coisas. Para quem está estudando para um vestibular, isso é um tema no que se tratava há alguns anos, parecia ser muito distante, mas ele está muito na ordem do dia, né, hoje. Eu acho que ele invadiu mais um debate mais amplo, né, debate público, isso está muito presente hoje, em que todas essas coisas aparecem, né? Então, assim, certas linguagens, certas formas de encarar certos temas que pareciam naturalizadas, mesmo quando há boa vontade ou um esforço para se aliar a, a determinadas pautas e a esses grupos vulneráveis, elas são muitas vezes permeadas por muitas idealizações. Então, eu acho que é fundamental a gente ter isso em mente e olhar para a discussão de povos indígenas, olhando para a nossa história, né? Como diz aquele samba da Mangueira, né? A história que a história não conta, eu acho que é um pouco isso que está muito presente hoje, e eu acho que cada vez mais está chegando também para espaços, né, como as provas e vestibulares, né? E acho que no caso dos povos indígenas é um paradoxo mais complicado, porque no momento que eles ganham mais visibilidade agora, a luta dos povos indígenas no Brasil, né, é o momento, obviamente, que eles estão ainda mais fragilizados por conta de um projeto que existe do atual governo federal, que é de destruição do projeto constitucional, né? Aquilo que se reservou para os povos indígenas na Constituição de 88, que mal ou bem vinha sendo construído aos trancos e barrancos, é verdade, tem hoje na presidência da República um claro viés de destruição, né, e de aniquilamento, né, quando se diz que os índios têm que ser seres humanos iguais a nós, quando se afirma que os índios vivem em zoológicos e tantas outras coisas. E quando se diz que não se vai demarcar nenhum centímetro de terra indígena, o que está muito presente é uma necessidade e uma vontade de volta ao passado, né, de volta a uma visão que inferiorizou os índios até 88, pelo menos no papel, né? E acho que esse é meu ponto de partida para a gente discutir um pouco como é que isso se coloca concretamente. Porque os indígenas do Brasil, até 1988, eles eram tratados como seres inferiores, né? Eu posso simplificar a discussão aqui, tentando dizer assim, óbvio que houve várias formas de tratamento e de encarar os povos indígenas ao longo da história. Mas todas elas, até 88, tinham como pressuposto os povos indígenas, no sentido de que eles estavam numa etapa, e principalmente no último período, inferior, né, na evolução da humanidade. Então, os índios eles eram tratados como crianças, né, de certa forma. Então, então o objetivo que havia do Estado brasileiro em relação a esses grupos era o objetivo de deixar que eles deixassem de ser índios, né? E isso estava muito presente na própria legislação e está presente até hoje, embora a gente vai falar que isso mudou na legislação, na Constituição, mas está presente até hoje na forma como a gente encara os indígenas a partir de certos modos de vida. Eu acho que vocês falaram sobre um pouco isso, que os indígenas, conforme eles adquirissem certas formas de vida, certos hábitos,
independentemente do grupo, eles seriam considerados integrados, né, ou aculturados, né, que são formas de expressão que indicam perda de identidade, né? E isso sempre foi a tônica, né, nas políticas do Estado brasileiro, com variações, mas pensando pelo menos pós-independência, e por isso a gente fala tanto em colonialidades, né, de forma a, mesmo após a independência, uma perspectiva muito colonial e colonialista em relação a esses grupos. No sentido de, por exemplo, você ter a exigência, né, a lógica de que o indígena, né, que passa, né, a se integrar, né, dentro dessa perspectiva a um determinado grupo ou a sociedade dominante, envolvente ou nacional, que ele perde essa identidade e por essa razão ele não vai fazer jus a terras ou outras coisas do tipo, mas principalmente terras, né? Então, para a gente pensar esse tema, a gente tem que olhar, antes de 88, como a coisa estava estruturada e como os povos indígenas sofreram essas violações em todo esse período, né? E como isso apresentava várias facetas e várias sofisticações que eu acho que vocês, de alguma maneira, já enfrentaram e já discutiram aqui, né? E isso é muito complicado porque essa realidade, essa realidade de dominação e de opressão sobre esses grupos produziu realidades diversas nos diversos grupos étnicos que existem na sociedade brasileira, né? Então você tem desde grupos que têm uma alteridade mais tida como mais radical ou que atendam mais a essa visão idealizada do que sejam os povos indígenas. Você pode pegar os Yanomami em Roraima, né? Você pode pegar os Wamiri-Atuari no Amazonas, e grupos que não, que forjaram a sua luta, a sua trajetória em constante interação com os não indígenas e que tiveram outras formas de vida, né? Então, cada região do país acabou tendo uma trajetória muito peculiar. Mas que isso, até 88, estava muito sufocado, né? Principalmente em regiões em que houve uma expansão e um avanço e uma invasão sobre áreas e exploração de recursos nessas áreas, muitas dessas identidades foram sufocadas e grupos sofreram tanto pelos impactos das ações do Estado, né? Quando se abriam estradas, se abriam empreendimentos, né? E aí na ditadura a gente tem mais um capítulo, mas é um capítulo, um ponto alto, um ponto bem importante nesse processo, em que os indígenas, por mais que houvesse, e aí com muita ressalva, mas por mais que houvesse algum tipo de preocupação com esses grupos, não sei se vocês já viram aquele filme Xingu, né, que é um pouco antes, mas que é um modo de atração de povos indígenas que se repetiria também na ditadura. Por mais que houvesse algum tipo de preocupação com a realidade desses povos, havia uma lógica de desterritorialização e de afastamento desses grupos a partir de um projeto, de uma visão de desenvolvimento e de determinadas áreas, né? Então, essa interiorização e esse avanço sobre diversas regiões do país, eu acho que é bem emblemático, né, de como os povos indígenas sofreram deslocamentos compulsórios e amotinamentos, né, e confinamentos em diversas regiões, e como isso foi traumático, né, e como isso representou muitas vezes o sufocamento de identidades, né, porque havia uma atuação supostamente pacificadora, e é irônico, né, que se use esse termo pacificador, né, em relação a essa forma de atração e de afastamento e de amotinamento desses grupos em terras diminutas, né, e curiosamente esse termo voltaria a ser usado agora, recentemente, ao falar das chamadas UPPs,
né? Unidade de polícia pacificadora, o mesmo tema, a mesma lógica de pacificação, no sentido, né? E provocando, né? Esse tipo de silenciamento, de domesticação ou de enquadramento do outro. Isso é muito curioso, né? Então, como essa lógica de pacificação gerou o sufocamento dessas identidades, porque nesses espaços eles eram preparados justamente, né, esses espaços sob uma tutela estatal, que a gente fala, primeiramente pelo Serviço de Proteção ao Índio, depois pela FUNAI, eles eram preparados para serem integrados à sociedade, né? Ou seja, integrados para deixarem de ser índios, né? Ou para deixarem para serem vistos como aculturados, né? Com implicação sobre direitos territoriais. E muitas vezes nesse processo, quando isso não dava certo, isso gerava políticas de extermínio, né? Então, a política oficial do Estado brasileiro não era necessariamente uma política de extermínio, mas ela vivia essa dualidade, né? Isso eu estou falando um pouco do século XX, vivia um pouco essa dualidade entre a pacificação, que é um processo extremamente duro e cruel, e essa é a sutileza, assim como a gente tem as sutilezas no racismo brasileiro, a gente tem as sutilezas do genocídio brasileiro, porque os indígenas, eles, sob um discurso humanitário, você afastava os indígenas, você forçava, né, a aquisição de modos de vida, muitas vezes esse contato gerava doenças, epidemias, né? E, inclusive, no século XX, a própria gripe espanhola, o Darcy Ribeiro conta que mesmo 5 anos depois da gripe, lá depois de 17, 18, ela era ainda sentida no interior da Amazônia, né? Você tem os genocídios, né, no sentido do tema, em termos de perda da identidade cultural do grupo, né? E aí é um longo debate sobre a caracterização do genocídio nessas situações, mas você tem os impactos que não são fruto de massacres necessariamente, né? São frutos de políticas oficiais que geravam esse efeito porque elas tinham como meta ou o embranquecimento ou a perda da condição indígena, né? E elas estão muito presentes historicamente, e quando a gente fala disso, a gente não está falando de 1500, né? E então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso: falar dos povos indígenas é falar dos povos indígenas hoje e para o futuro. E esses povos não são os mesmos de 1500, mas os povos indígenas no século XX e no século XXI continuam sofrendo violações e genocídios, né? E esses sufocamentos de identidades, fruto dessas políticas de pacificação e extermínio, né? Pacificação entre aspas e extermínio, provocaram, né, nesses povos, ou provocaram a crença de que eles iam desaparecer, né? Que os povos indígenas não existiriam mais, né? E que o Brasil estava fadado a superar a questão indígena, né? Por isso que essa expressão é uma expressão sempre muito complicada, porque se tratava como uma questão, como se fosse um problema indígena, né? E, e os povos indígenas, num momento importante, né, na pré-abertura, nos anos 70, se mobilizaram, conseguiram se organizar com apoiadores e algumas lideranças importantes daquela época, a partir de uma movimentação internacional, enfim, que já havia também, em torno de várias pautas, sobretudo do chamado multiculturalismo, e puderam se organizar para chegar na Constituinte com uma força importante para mudar esse estado de coisas, né? Na Constituinte se acreditava, né, se contabilizavam 200 mil indígenas na época, né? Hoje são quase 1 milhão, mas se contabilizavam 200 mil indígenas na época e se acreditava que se tratava como se estivesse tratando de uma espécie em extinção, digamos assim, né?
E na Constituinte de 87 e 88, os povos indígenas se colocaram muito firmemente e havia alguns lobbies muito claros contra os povos indígenas, né? O lobby, primeiro que o principal adversário no quesito terra na época não era a causa indígena, como é hoje, né? O principal adversário se chamava reforma agrária, né? Os grandes debates para a elaboração da Constituição de 88 estavam em torno da reforma agrária e sobre a lógica da desapropriação da propriedade improdutiva, produtiva para fins de reforma agrária. Um debate muito rico em que havia muitos desacordos. Mas em relação a povos indígenas, lógico que havia muita resistência, mas as principais resistências que existiam naquela época eram dos setores, óbvio que também de proprietários, mas como se acreditava que a realidade era aquela realidade específica, 200 mil povos indígenas, até porque desde o século XIX havia lugares em que se decretava a inexistência de povos indígenas, né? Porque a partir da lógica da mistura de grupos e tal, se decretava aquilo e aquilo servia para que terras nos estados, nas províncias, fossem consideradas terras públicas e garantissem a ocupação, a invasão e a grilagem, né? Problema que está até hoje presente na nossa realidade. Em 1988, havia essa crença de que aquela pauta podia causar problemas, mas nem tanto, né? Então, alguns setores eram muito atentos à temática indígena. O primeiro, os setores militares, que sempre adotaram, né, e daí não ser novidade, o discurso de que os indígenas querem separar do Brasil, querem autonomia nos seus territórios para separar do Brasil. Há muitos recursos nessas áreas, a gente não pode abrir mão dos recursos naturais e minerais nessas áreas, né? Em relação a essa lógica separatista, ela nunca se mostrou real, né? Até os povos indígenas, inclusive, nas fronteiras, ajudaram a defender as fronteiras, né? Então, ela não tem pé na realidade. Mas sempre foi uma alegação muito forte de soberania, em que os setores militares se colocaram muito atentos, principalmente no caso dos Yanomami, justamente o povo Yanomami, que hoje sofre com a invasão de 20 mil garimpeiros no seu território. Outro setor importante, que tinha um lobby muito grande, era o setor das mineradoras, né? Que também tinha muito interesse na exploração dos recursos em terras indígenas, né? Desde a ditadura, se você for analisar, a abertura de estradas e certos projetos de empreendimento na Amazônia sempre estiveram voltados a atender certos interesses na exploração de casterita, estanho, até nióbio, né? Esse projeto histórico que se coloca. Então, essa questão sempre esteve pairando, assim, do lado da visão estratégica, né, da Amazônia, principalmente, mas que, de certa forma, atinge também outras realidades, mas que estava muito presente nesse debate. Pois bem, assim, houve muitos embates, vale a pena, por exemplo, ver o vídeo do Ailton Krenak, que hoje é um best-seller, né, mas tem um vídeo dele muito interessante na Constituinte, em que ele faz um discurso emocionado e tal, e é bem interessante, para mostrar que houve vitórias muito importantes na Constituição de 88 para os direitos dos povos indígenas. E a gente pode dizer com tranquilidade que foram inéditas, que até 88 a realidade era outra. O indígena ele era um incapaz, ele era tido como uma criança que precisava de um tutor, e esse tutor seria a FUNAI, que falaria por ele, né, e que traria os seus anseios. Em 88, não. Em 88, a Constituição vai dizer o seguinte, não, primeiro vai falar dos povos indígenas em sua pluralidade em vários aspectos, e vai dizer que há um reconhecimento, respeito às terras que eles tradicionalmente ocupam, há respeito aos seus modos de vida, costumes, e são nulos os títulos que incidam sobre as terras indígenas, né? Ou seja, né, qualquer propriedade que possa incidir sobre uma terra indígena, ela é nula,
né? E ao final de um processo de demarcação não há direito nem à indenização por desapropriação, mas só por aquilo que a gente chama de benfeitoria, desde que a pessoa estivesse lá de boa fé, né? Resumindo, mais ou menos. Então, o que a gente fala é que antes havia o chamado paradigma da assimilação, né? Ou paradigma integracionista. Essa lógica de que os indígenas deviam ser misturados à sociedade nacional para deixarem de ser índios e serem incorporados a ela, né? Destituídos dessa posição, não fariam jus a territórios específicos, terras específicas, e seriam tidos como aculturados e integrados. Até 88 era assim que se via a coisa, né? E qualquer semelhança com o que defende o governo Bolsonaro não é mera coincidência. Depois de 88, o que a gente fala é que tem o paradigma da autonomia, né? Então, antes havia um paradigma assimilacionista, integracionista, e agora o paradigma da autonomia. Autonomia por quê? Por conta disso. Se reconhece que os indígenas são seres humanos iguais a nós, né? Se reconhece a pluralidade da sociedade brasileira, sem hierarquização de modos de vida, isso vale para indígenas, mas vale para quilombolas, vale para outros grupos formadores da sociedade brasileira, né? E que eles têm esses direitos territoriais, mas direitos que repercutem também num sistema diferenciado de educação, sistema diferenciado de saúde, enfim. São vários aspectos que se colocam para esses grupos e que a Constituição garante, né? Uma coisa é a Constituição garantir, outra coisa é o embate que se coloca depois da Constituição de 88, que aí eu acho que é onde a gente entra na prática e na experiência profissional. O texto, por ser fruto dessas conquistas, nada é à toa, né? As leis não surgem por acaso, né? As leis são frutos de embates e de lutas da sociedade, dos movimentos sociais, dos grupos organizados, e aí é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que em relação a povos indígenas, houve toda uma mobilização que permitiu criar um texto diferenciado, né, que reconhece na linha de outros textos de Constituição, mas ele não vem isolado, né? Ele é fruto de um processo de luta. Mas ali, a partir dali, surge um outro processo de luta, que é um processo de efetivação desses direitos. E aí, se a gente pega uma perspectiva ampla, histórica, os 30 anos pós-Constituição, a gente vai ver que muita coisa importante aconteceu em relação aos povos indígenas, né? Houve uma demarcação de muitos territórios, principalmente na Amazônia Legal, né? Porque por mais que a Constituição reconheça o território desde já, né? E aí vai se falar em direitos originários, vai se falar em tem uma teoria no direito que fala no indigenato, né? Os primeiros senhores da terra, então que os índios têm direito sobre aquela terra. Por mais que haja esse reconhecimento, você tem que realizar processos de demarcação, porque eles dão segurança jurídica para a coisa, né? Então não adianta falar, não, reconhece os indígenas, tal, mas a pressão, a assédio, o avanço. Então é necessário que o Estado haja para formalizar isso, né? E para impedir que os particulares negociem esses terrenos, essas áreas reivindicadas pelos indígenas, né? Então, houve, pelo menos na Amazônia Legal principalmente, né? A Amazônia Legal, vocês devem saber, é um conceito mais amplo que a Amazônia, inclusive o governo quer resolver o problema da Amazônia restringindo o conceito de Amazônia Legal, né? Então, a gente fala, não, a Amazônia, o desmatamento da Amazônia é outro, porque aí eles restringem o conceito de Amazônia Legal, que vai até o Mato Grosso, né? E eles, você tem certos avanços em estruturação de políticas públicas, né? Porque a partir do momento que se luta, se batalha para conquistar direitos que possam chegar a uma Constituição, a uma lei, você tem outro processo que é efetivar esse direito. E a efetivação desse direito se faz pelas políticas públicas. Você tem que criar, primeiro, instituições, corpos de pessoas que estejam destinadas a concretizar aquelas políticas, que tenham recursos para isso, que tenham planos para isso, que paulatinamente planejem, né, essa execução. Então, você tem todo um processo, né, que também nada anda sem porrada, sem embate.
né, sem pressão, principalmente quando a gente trata de direitos fundamentais de grupos vulneráveis. Então, você tem, de um lado, toda essa pressão para efetivar esses direitos, o que gerou alguns avanços importantes, né, como a demarcação de muitos territórios, políticas de participação, né? Aí eu não quero ser poliana, mas teve coisas que avançaram. Você criou, antes não havia uma política pública específica para a saúde indígena, que é muito importante, principalmente com atendimento nas aldeias, né? Principalmente em lugares remotos, você organizar todo um sistema que possa atender a uma determinada etnia, né? Um grupo étnico específico, que tenha a capacidade de fazer aquele atendimento, trazê-la, né, dentro do SUS, mas um atendimento específico, trazê-la para o SUS, tudo isso, de alguma forma, andou, né? Não do jeito que se queria, e isso agora a gente está vendo agora como isso é insuficiente, mas andou, né? Por outro lado, teve um efeito muito importante da Constituição, que foi a afirmação das identidades sufocadas, né? Então, se antes de 88 aquele grupo havia sido expulso do seu território, ou vivenciava situações em que ele era tido como inferior, como ele era tido como uma criança na etapa de evolução da humanidade, a Constituição de 88 fala para o grupo, você tem direito a reivindicar o seu território, né? E grupos que muitas vezes já não, para se proteger, ou por razões variadas, não afirmavam as suas identidades, passam a afirmar essa identidade e reivindicar esses territórios. Então aí o bicho começa a pegar. Se você dizia que no Nordeste já não tinha mais indígena, diversos grupos de pessoas vão dizer, não, eu sou pancararu, eu sou furiô, entendeu? E isso no Sul, no Mato Grosso do Sul, no Sudeste, em todos os cantos, né? As pessoas, os grupos começam a se organizar para reivindicar não só os territórios, mas reparações por processos passados que foram processos de violência e de espoliação, né? A gente costuma, por exemplo, contar a história de Itaipu, a usina de Itaipu, a usina de Itaipu inundou e tal, maior usina hidrelétrica, binacional, não sei o quê. Tudo aquilo foi feito a custo, né, de deslocamento compulsório de indígenas e de inundação de aldeias, né? E a gente não tem uma reparação disso até hoje, né? Existe uma briga importantíssima sobre isso. E isso é só um exemplo de vários outros. Então, os indígenas passaram a se organizar e a demandar, afirmar as suas identidades que estavam sufocadas e reivindicar esses direitos. Ao mesmo tempo, o Estado, mal ou bem, organizou, principalmente na Amazônia, menos no Centro-Sul e no Nordeste, não à toa o Mato Grosso do Sul e a Bahia, por exemplo, são os locais onde hoje os conflitos são ainda maiores, porque as demarcações não foram satisfatórias, né? O Estado atuou de alguma maneira em relação a isso. Então, você tem esse efeito positivo na afirmação dos grupos nas suas diversas características, né? Cada grupo tem a sua peculiaridade, seu modo de vida, a sua forma de organização, né? Então, quando a gente fala de povos indígenas, obviamente a gente está falando de uma pluralidade de grupos. Por outro lado, você via e vê, né, a persistência, eu estou pensando num processo de 30 anos, a persistência de práticas e de visões que tentam olhar para os povos indígenas com o olho no retrovisor, né, que tentam olhar à luz do que era antes da Constituição de 88 e seguem arraigados a visões do senso comum, visões com as quais muitas vezes nós mesmos nos deparamos, né, tentando diminuir ou impedir, né, o avanço e o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, né? Então, a todo momento, por mais que haja esse reconhecimento da autonomia, você ainda vai ter o indígena de calça jeans, o indígena de iPhone, o indígena de Hilux, o indígena isso, o indígena aquilo. O que denota uma compreensão muito colonial, né? E aí entram as colonialidades muito presentes nessa visão sobre o que se espera dos povos indígenas, né? O que se cria em relação à imagem dos povos indígenas e a necessidade de que eles atendam
a esse enquadramento de um manual do que é ser indígena, como se a gente tivesse a autoridade ou a condição de nós dizermos o que eles devem ser para sempre, né? Então, uma visão muito essencialista, que a gente fala, uma identidade, uma visão muito congelada da identidade, esperando que os indígenas sejam como se descreve que eles eram em 1500, né? Isso é muito curioso, porque nem nós, nem os portugueses, nem a visão ocidental é a mesma coisa hoje do que era em 1500, né? Então, por que a gente espera dos povos indígenas a mesma visão, a mesma percepção da coisa? E isso é muito cristalizado. Eu sei que vocês falaram um pouco aqui dos silvícolas, né, da lógica, né, de esperar do indígena que ele seja sinônimo de natureza, né? Uma visão quase animalizada dos povos indígenas, né? E você pega, por exemplo, o quadro Primeira Missa no Brasil, né? Ele é bem interessante para a gente ver o que se pensa, o que se espera dos povos indígenas, essa visão um pouco da natureza e, ao mesmo tempo, a visão do coadjuvante que assiste a tudo aquilo que está acontecendo. E a gente precisa, né? E esse sempre é o desafio nas várias esferas, enfrentar e desnudar isso, porque não adianta a gente pensar que isso se consolidou, caminhou para um lado e as coisas vão ser assim, né? Elas são sempre fruto de constantes disputas e choques e colisões. Embora se parecesse, né, parecesse que as coisas caminhariam para um sentido de avanço, de aprofundamento do reconhecimento dos direitos, a gente continua ainda com a visão de que os indígenas eles têm que ser iguais a nós, né? No sentido de que os indígenas eles só podem ser, ou eles só podem ser daquela visão idealizada, né? E se forem daquela visão idealizada, eles têm que ser paulatinamente integrados e transformados a seres humanos iguais a nós. Quando, na verdade, o que a gente tem hoje é algo muito mais complexo, plural e respeitador da autonomia. O indígena, a gente usando, de certa forma, a mesma palavra de ordem que se usa para as mulheres, ele pode ser o que ele quiser, né? Ele pode viver no território dele, viver na aldeia e exercer os modos de vida como quiser, como ele pode vir para a cidade, como boa parte dos indígenas vivem na cidade, em interação ou não com sua aldeia, ir para a universidade, desenvolver outras atividades, e ele não vai perder essa condição étnica de pertencimento a um grupo, né? Isso não faz dele mais ou menos indígena, né? Então, a gente não tem e a gente se trai muitas vezes, principalmente quando não tem contato com essa matéria, porque espera do indígena um ser extraterreno, né? Entendeu? Algo fora do que a gente espera, e algo animalizado, que atende a uma idealização que a gente faz, quando na verdade ele é complexo, e ainda mais complexo se o grupo dele, e muitas vezes aconteceu isso, a maioria das vezes, passou por processos de dominação. Como é que você pode esperar que um indígena não fale português se a língua foi imposta para ele, né? Se foi imposto a ele falar o português, como é que você pode esperar de um indígena, e muitas vezes à custa da morte da língua dele, como é que você pode esperar um indígena que ele não use calça jeans se ele passou a conviver com aquela realidade, né? E aí não existe certo ou errado nesse processo a partir do momento que essas questões estão em constante transformação. Não existe você falar assim, vamos preservar a identidade dos costumes. Não, eles não deixam de ser indígenas e vão se reinventando e tendo seus referenciais, mas não deixando de demarcar uma certa fronteira étnica para dizer, não, nós somos o grupo tal, a gente se vê dessa maneira, né? E muitas vezes com uma ligação diferenciada com determinados espaços e com determinadas terras que a gente chama de território, né? Que é mais complexo que a lógica de uma moradia, né? Que é o espaço onde se desenvolvem saberes, relações diferenciadas com a natureza, com determinadas cosmologias, né? Em que uns grupos vão ter isso de uma maneira mais intensa, digamos assim, mais intensa, eu diria, a exteriorização disso, e outros de uma maneira menos intensa.
Mas o que acontece na prática? Na prática, se cria e se tenta cultivar uma diferenciação de aquilo que é índio mesmo, né? E aquilo que não é, e não é índio de verdade, né? Então, assim, é muito comum você ver uma notícia, né? Os supostos índios, né? Os supostos índios, como se houvesse sempre uma tentativa de desmerecer aquele grupo, o que denota um pouco essas colonialidades. Então, essas duas visões, e assim, muitas vezes a tentativa de negação dessa afirmação de identidade, até porque essa reivindicação de territórios vai se chocar não apenas com o reconhecimento da identidade indígena, mas com a própria distribuição da terra, o questionamento da concentração da terra, vai gerar embates na realidade brasileira, né? E aí entra o nosso papel, enquanto Ministério Público Federal, né, de enfrentar essa realidade e ter como obrigação estabelecida na Constituição, né, eu que sou procurador da República, promover direitos, né, promover a ordem jurídica, a sociedade democrática e defender os direitos dos povos indígenas, né? Os indígenas podem defender os seus direitos por eles mesmos, mas nós, enquanto Ministério Público, também temos esse dever. E o nosso papel vai ser justamente botar o dedo na ferida nessas discussões e nesses embates de busca de, por exemplo, de demarcação de terras, busca de efetivação das políticas relacionadas aos povos indígenas e outras demandas que possam aparecer, demandas que às vezes são até mais complexas, né? Como, por exemplo, o diálogo entre os nossos sistemas de justiça, de resolução de conflitos, com os sistemas de resolução de conflitos dos índios, né? Muitas vezes tem grupos que têm uma forma de determinar uma sanção, uma punição, que é diferente da nossa, né? Então, para nós, por exemplo, o castigo físico é algo inadmissível, né? Então, por exemplo, como punição para alguém, o castigo físico é inadmissível. Tem grupo para determinado tipo de comportamento que tem como sanção o castigo físico, né? E aí a gente se depara com essa situação para pensar, e aí, será que isso é legítimo ou não, né? Porque para nós o que é? Um comportamento ilícito no âmbito penal, criminal, ele gera que tipo de consequência? A privação da liberdade. Então as pessoas se submetem à pena de prisão. E para os indígenas, em determinado grupo, enfim, isso, nesse caso, inclusive, é da Colômbia. Em determinado grupo, a punição é um castigo, é tipo uma chicotada na perna, 2, 3 chicotadas, estou resumindo aqui, mas 2, 3 chicotadas e está resolvido, né? A gente poderia pensar, nossa, mas que absurdo, né? A questão da integridade física, né? O impacto disso, né? Na integridade da pessoa, na dignidade da pessoa. Mas e o que são as prisões brasileiras, né? O que elas representam na vida do indivíduo, né? Se submeter àquelas condições na prisão e o sistema penitenciário brasileiro, que já foi qualificado como verdadeira masmorra, né? Então, assim, você lida com situações para você, muitas vezes, entender ou identificar conflitos entre sistemas, né? Você também lida com a questão das demarcações das terras indígenas, você lida com a discussão sobre o conhecimento tradicional relacionado aos povos indígenas, e nos últimos tempos, a gente lida com muita coisa, porque a conjuntura do governo Bolsonaro, ela nos impõe um cenário de retrocesso tremendo em relação à efetivação desses direitos, né? Porque se antes havia uma disputa, né, e uma disputa latente, né, que como tudo na sociedade tá sempre permeado de disputas, né, nada é estável, né, há sempre disputas de compreensões e interpretações da realidade que vão sempre se colocar, e a gente tem que ter clareza disso, principalmente quando tem interesses importantes envolvidos, e isso atinge a legislação sempre muito claramente. No governo Bolsonaro, que prometeu não demarcar 1 centímetro de terra e sempre tratou os povos indígenas à moda da ditadura, né, isso se agrava ainda mais.
e se agrava porque o governo Bolsonaro tem uma compreensão de democracia que é muito limitada, é muito restritiva. É uma compreensão de que a maioria obtida nas urnas, ela confere um cheque em branco a quem é eleito, né? Como se todo aquele programa que tivesse lá, no caso nem havia programa, mas assim, tudo aquilo que ele pensa, né, ou que tenha dito, está autorizado a ser colocado em prática. O problema é que essa visão de democracia é uma visão muito limitadora, porque a democracia ela compreende outras questões, processos de participação, com processos de controle em relação à efetivação de medidas, né? Até porque nem todo mundo também compactua com tudo aquilo, todo aquele pacote que o governante promete, e principalmente porque ainda existe, uma Constituição, né? E por mais que a gente possa ter dificuldades no Brasil hoje, bastante, por conta de episódios recentes, com a lógica da Constituição, com a defesa, o respeito à Constituição, ela é um parâmetro importante para limitar o poder, né? E para limitar as intervenções e atuações do Estado e de governos, né? Então, existe na Constituição, principalmente quando a gente trata daquilo que a gente chama de direitos fundamentais, barreiras, né, em relação às quais um governante não pode avançar, né? E isso vale para liberdade de expressão, na verdade, a crise, inclusive, que a gente está vivendo hoje, né? Isso vale para liberdade de expressão, para direito à informação, vale para criação de dossiê sigiloso sobre antifascista, isso vale para diversas pautas, né? A Constituição e o sistema como ele está constituído é uma referência importante. E aí, o que a gente verifica é que o chefe do executivo está todo o tempo testando e avançando para deslegitimar essa institucionalidade para favorecer um determinado projeto. E em relação a povos indígenas, é isso que se coloca hoje, né? Você tentar diminuir, né, de alguma forma, né, qualquer tipo de relevância dessa pauta, ou de certa forma aniquilar, e principalmente colocar nas agências e nos órgãos que têm a atribuição de implementar políticas de defesa dos direitos indígenas, pessoas que são contrárias a essas pautas, né? Então, da mesma forma que você tem na educação alguém que é contra a educação, né? As políticas de educação. No meio ambiente, alguém que é contra as políticas de meio ambiente. Na FUNAI, você vai ter alguém para atuar contra as políticas de demarcação de terras indígenas. Então, a gente chega numa etapa muito avançada em que você tem um governo pronto para reviver o que era a realidade dos povos indígenas antes de 88. Então, em vez de avançar na demarcação das terras que ainda faltam, e faltam muitas, porque os embates são frequentes, nós vamos parar e vamos rever o que foi feito, né? Em vez de garantir que os indígenas sejam consultados em relação a empreendimentos, ou que a mineração não seja discutida, que esse tema ainda tenha que ter várias discussões para se colocar, nós vamos tentar acelerar, né, esses processos para facilitar a mineração, nós vamos facilitar o acesso aos recursos que existem nas terras indígenas. Então, aquele processo, né, aqueles projetos que foram derrotados na Constituinte de 87 e em 88, eles passam a ser tirados da gaveta e a gente vive um segundo tempo disso. O que parece novo, na verdade, é algo requentado para tentar fazer com que a gente restaure aquilo que a gente vivia antes de 88. E com isso, você ainda tem o discurso de ódio, nós mesmos ajuizamos uma ação sobre discurso de ódio, porque quando se faz e quando se propaga um discurso inferiorizante em relação aos povos indígenas, né? Não são seres humanos iguais a nós, vivem em zoológico, as ONGs são achacadoras e tal, você diz que eles não merecem respeito, né? Você dá um sinal, uma indicação clara de que esses grupos não merecem respeito.
E com isso, o que você tem um efeito concreto e prático imediato? Quem vive ali, né, junto a um território que cobiça aquele território indígena, ele se sente autorizado a praticar violências naquelas áreas, a promover destruição ambiental, porque ele sabe que aquele governo ali não vai fiscalizá-lo, né? Ele não vai puni-lo, não vai buscar a punição daquela pessoa. Da mesma forma, ele vai invadir aquelas áreas, ele vai buscar avançar sobre aquelas áreas. Então, nada é à toa, o que se diz é muito importante, né? Então, nós ajuizamos uma ação na justiça para tratar disso. Assim como agora, essa semana, né, houve uma ação sobre as falas da presidência e do governo sobre as mulheres. Vale a pena conferir essa ação. Que também é a mesma lógica, por isso que a gente não pode perder isso de vista. E você tem um governo, então, que tem muita clareza num projeto de destruição daquilo que está na Constituição e de avanço sobre os territórios indígenas e garantia de ocupação com impactos claros no meio ambiente. Porque a gente sabe que os povos indígenas, na relação com o meio ambiente, os dados indicam claramente, são os que mais preservam, né? Então, você acaba tendo um tema relacionado a outro, por isso, quando se fala tanto do tema Amazônia, as coisas se conectam, porque uma coisa é meio ambiente, outra coisa são povos indígenas, mas quando muitas vezes, onde estão os povos indígenas é onde estão as áreas mais preservadas, né? Então, você tem todo esse caldo que nos leva, e aí chegando na parte final, à pandemia, né? Quando chega a pandemia, você tem toda uma circunstância, todo um caldo criado, né, pronto para estourar, né, de assédio aos territórios, de discurso de ódio, de discurso discriminatório, de conflito latente, de possibilidade de invasão dos territórios, de revisão de demarcação, de acesso à madeira, de acesso ao garimpo, né, de ataque ao meio ambiente, tudo isso pronto. Você tem a pandemia ela é um palito de fósforo ali que é um fator detonador, que gera o quê? Os mesmos efeitos, e pode gerar, e já gera, em alguns casos você pode ver notícias nesse sentido, efeitos cruéis e genocidas. Por isso que a gente tem falado tanto em genocídio em relação a determinados grupos. Porque se tem uma área de invasão, se as pessoas estão avançando, e aí, na lógica de passar a boiada, a gente percebe que os índices de avanço, de desmatamento aumentaram na pandemia, porque há um bordão que fala, né? Grileiro não faz home office, né? Porque enquanto as instituições, o IBAMA, a FUNAI, estavam se recolhendo e tal, certos grupos, os grupos continuaram invadindo essas áreas e o governo, os órgãos de Estado, expediram regulamentações favorecendo essas questões, né? Que não cabe aqui especificar, mas são sempre dentro da mesma lógica de permitir o avanço, o estouro da boiada, como se falou na reunião ministerial, né? Além disso, você tem um outro caldo, que é o interesse de grupos missionários religiosos, sobre povos de recente contato ou em isolamento voluntário. Não sei se vocês sabem, mas tem diversos grupos ainda que não foram contatados, né? E a política histórica do Estado brasileiro é a política do não contato. Porém, os missionários têm como projeto justamente fazer contato com esses grupos, né? E esse contato com esses grupos de recente contato ou isolados, ele é muito duro por conta da circunstância que se cria, da imunidade que não se tem, né? E muitas vezes o mero contato gera epidemias e gera mortes, como aconteceu em vários episódios da história do Brasil e também na ditadura e em episódios recentes. Quando você tem uma pandemia, você tem um prato cheio para isso, né? É por isso que hoje se fala tanto nessa discussão sobre o impacto genocida da política do Bolsonaro, né? E ele já foi denunciado ao procurador do Tribunal Penal Internacional, né? Não foi ao tribunal, mas houve uma representação para o Tribunal Penal Internacional, que julga os chamados crimes contra a humanidade, desde o final do ano passado, sobre esses discursos de incitação ao ódio, né, em relação aos povos indígenas. E isso, cada dia que passa, hoje eu estava lendo, hoje teve de novo, as pessoas vêm trazendo mais denúncias, incrementando esse processo,
e que nos povos indígenas, né, encontra o cenário mais evidente, em que há uma política direcionada, né, para a destruição da legislação, do projeto constitucional, uma omissão muito clara de não demarcar territórios, de esvaziar políticas, que no contexto da pandemia só avança, só explode, né, com forte omissão por parte do governo. Né? E por isso que houve, inclusive, um questionamento no Supremo Tribunal Federal, que teve um julgamento em julho e depois em agosto, primeiro pelo ministro Barroso e depois em agosto. Eu falo isso para mostrar para vocês como isso, e fechando, né, para concluir, como está presente, e a gente poderia transportar essa compreensão, esse modo de entender essa inferiorização e essas práticas aparentemente neutras que muitas vezes a gente encontra em relação a diversos grupos, né? Essa semana mesmo a gente viu, ontem, né, a juíza que atribuiu a prática de crime a uma pessoa, vinculando ela à ideia de raça, né? E o que mostra como essas sutilezas e como essas práticas, às vezes, não tão sutis também, né? E hoje a gente vive um cenário em que essas coisas não são tão sutis, como isso se coloca e como isso nos impõe desafios, né, na defesa não só da democracia, como na defesa do Estado de Direito. E para isso eu acho que é fundamental a gente compreender os processos históricos e as disputas que estão presentes. As disputas não acabam, as disputas se colocam a todo tempo. O que a gente vive hoje talvez seja a crise de alguns consensos que a gente chegou em algum momento, em 88, por exemplo, e que nos coloca nesse beco difícil, né? Mas e que certamente eu tenho certeza disso, eu acompanho bastante, né? A juventude, eu acho que a gente tem uma geração melhor do que a minha, enfim, de outras pessoas. E acho que a compreensão de povos indígenas, né, paradoxalmente, por mais que os povos indígenas hoje estejam numa situação ainda mais vulnerabilizada, é importante o fato de que é um tema que chamou atenção, que ganha destaque, né, e que ganha atenção de toda a sociedade brasileira e do mundo. Né? Antes era um tema lateral, e acho que hoje é central, e isso é importante a gente olhar, porque ele explica as nossas diversas relações, explica muito do que é o Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Queria agradecer aí ao doutor Júlio, né, pela belíssima explicação. E agora a gente deixa aberto aí para perguntas. Aqueles que não quiseram perguntar, pode colocar aqui no chat, né? Tem uma aqui. Alguém depois explique sobre ser procurador de justiça no sistema judiciário? Eu tinha lido essa pergunta Ah, e, enfim, a gente pode até fazer um quadro aqui, né? O procurador, na verdade, eu sou procurador da República, eu represento o Ministério Público Federal, né? E você tem o chamado promotor de justiça, que atua no Ministério Público do Estado. E nosso papel é um papel de defender a sociedade em pautas coletivas, né? Ou em ajuizar ações penais. Então, nosso papel, a gente não é juiz. A gente defende a sociedade e traz os processos, muitas vezes coletivos, para análise da justiça, né? Em diversas áreas, né? Então, você vai ter área benefício previdenciário, consumidor, povos indígenas, racismo. Você vai ter diversos temas que você pode discutir no meio ambiente, a discussão da coletividade a partir do Ministério Público. Então, é um membro do Ministério Público, o Procurador da República. Existe a figura do Procurador de Justiça, mas é um membro do Ministério Público que atua em tribunais. É uma sopa de palavras, expressões. Então, assim, o importante é pensar no Ministério Público, né, que é essa instituição.
Oi, eu queria fazer uma colocação. Primeiro, obrigado pelas colocações, pela explanação toda, foi muito boa, e eu queria, inclusive, fazer uma pergunta, né? Primeiro, a colocação que você muito bem colocou sobre a questão dos retrocessos que a gente vive no governo Bolsonaro, né? As pessoas às vezes acham que isso é uma discussão partidária, mas, assim, qualquer pessoa que estuda minimamente, não precisa ser historiador nem professor de história, não, mas que trabalha com qualquer história recente do país, sabe que a gente está vivendo retrocessos incríveis em todas as áreas, né? De vários aspectos, né? E é um governo que ele, não por um acaso, defende um legado do golpe de 64 e de um regime que teve retrocessos incríveis também para a sociedade brasileira e para a própria nação brasileira. Então, eu queria só fazer uma pergunta. Foi muito bem colocado sobre a questão do divisor que foi 88, mas eu queria que falasse um pouco sobre a questão do retrocesso que teria sido o golpe de 64 na questão indígena, né? Porque a narrativa, até hoje, de quem apoia o golpe de 64 como presidente, é que seria para evitar o comunismo no Brasil, e quem teria sofrido seria apenas os grupos de esquerda comunista, né? E hoje já existem milhares e milhares de estudos sobre vários grupos que sofreram, enfim, a própria economia do Brasil, enfim. Mas sobre a discussão indígena, pelo que eu percebo, até nos anos 50 e começo dos anos 60, a gente tinha um avanço nas discussões da questão indígena e nas políticas, mesmo que ainda fossem, me corrija se eu estiver errado, do ponto de vista de tutelar, do ponto de vista ainda de tutelar, mas existia um avanço, né? E a partir do golpe de 64, várias lideranças, inclusive o professor Darcy Ribeiro, foram perseguidos, e o que se percebe é que houve um retrocesso muito grande. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do que significou o golpe de 64 e a ditadura civil-militar na discussão da questão indígena no Brasil. Tá bem, legal. Vamos lá, a gente tem algumas continuidades e algumas descontinuidades na ditadura, né? Continuidade, né? Com o positivismo, vamos lá, se a gente pensar como referência para o estudante, com a República, prevalece a lógica positivista, né? E essa visão que eu trouxe muito dos indígenas numa etapa inferior e tal, está muito ligada ao positivismo. E essa visão, que tem um apelo militar muito grande, até hoje, né? Ela vai ter como expoente, estou resumindo o processo, mas para chegar lá na ditadura, Rondon, Marechal Rondon, que até hoje é muito falado, né? Que tinha como lema morrer se preciso for, matar jamais, matar nunca, assim, né? Em relação aos povos indígenas. Que tinha um aspecto que muitas vezes é reverenciado, por isso que eu até mencionei esse filme Xingu, né, que é um filme muito interessante, que é de outro momento, já é década de 40, tal, dos irmãos Vilas Boas, mas que tinha uma lógica seguinte, né? Precisamos avançar para o oeste, né, como seria depois, né, na época do Xingu, precisamos avançar para o oeste e precisamos tirar os índios da frente, né? Em determinado momento, houve até um debate sobre extermínio ou não de povos indígenas no começo do século XX, e prevaleceu essa outra visão, mais ligada ao ideal rondoniano, né? Tinha quem defendesse, tem que matar todo mundo, igual acontece na Argentina, né? Mas esse ideal rondoniano, por mais que ele é reverenciado, ele tem seus problemas, porque ele era de uma lógica, né, como eu disse, da pacificação, mas pela atração, pelo afastamento dos indígenas da frente, das ferrovias, dos projetos, né, e pela tentativa de acantoná-los em determinados espaços onde eles viveriam sob a tutela do Estado. E aí, por isso, surge em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio, que depois seria sucedido pela FUNAI. Então, durante todo o século XX, essa lógica esteve de alguma forma presente,
né? Em certos momentos mais ou menos, e com maior ou menor intensidade, mas ela causou danos de uma forma muito significativa, porque o processo de pacificação ele também é muito deletério, né? Seja pelas os efeitos do contato, seja pelas epidemias, seja pelos deslocamentos compulsórios, pela perda de identidade, enfim, vários aspectos muito presentes em diversos grupos, a gente tem vários relatos. Então, nesse aspecto, há uma continuidade. A descontinuidade é que, claro, períodos autoritários e o sonho do Brasil grande, que movia a ditadura, provocou episódios muito mais claros e evidentes de embates em que a dualidade que eu mencionei, pacificação, que era a política oficial rondoniana da época, e extermínio se mostraram muito claramente. E aí eu falo na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho Povos Indígenas em Regime Militar. Então, por exemplo, no Amazonas, se quis construir uma estrada, a BR-174, ligando Manaus a Roraima, a Boa Vista. Essa estrada, num primeiro momento, se tentou os processos de pacificação. Então, vai lá o sertanista, que era a pessoa que fazia o contato, troca presentes, tenta aproximar os índios e tal. Os Waimiri não toparam, né? Não toparam, começaram a atacar e resistir àquele projeto. Resultado, morreram 2.000 indígenas, né? Vocês podem buscar essa história, né? De genocídio Waimiri-Atuari. Nós temos uma ação civil pública sobre isso também. Então, esse é um exemplo, assim como na Transamazônica, você vai ter outros grupos, você vai ter na Guerrilha do Araguaia episódios também em relação aos indígenas. Você vai ver, não, a BR-174 está pronta. A Transamazônica, né? A Transamazônica não. A Transamazônica é o caos. E você vai ter... Eu andei nessa estrada aí, eu conheço ela, porque eu morei lá no norte. A Transamazônica, né? As duas. As duas. A BR-174 está pronta, mas a Transamazônica não está. E aí, o que é curioso da ditadura é o projeto do Brasil Grande, né? Então, um projeto autoritário, né, de fazer a qualquer custo passar e realizar. Então, você vai ter megalomania, você tem Transamazônica, que não está pronta até hoje, como disse a Geórgia, você vai ter Itaipu, que vai inundar as aldeias do povo Avá-Guarani, você vai ter deslocamentos, você vai ter favorecimentos à grilagem, tudo em nome do Brasil Grande. Então, períodos autoritários são muito graves, porque eles facilitam, eles favorecem esse tipo de violação. E a dualidade pacificação, que já é problemática, e aí também, da mesma forma que o racismo à brasileira não pode ser suavizado, esses processos de pacificação a gente também não pode passar a mão na cabeça, porque eles foram igualmente graves, mas nem sempre redundaram em massacres, em extermínios, né? Na ditadura, essa dualidade se coloca de maneira mais intensa, porque havia pressa, havia necessidade dos empreendimentos acontecerem, havia sufocamento da imprensa, sufocamento dos órgãos de controle. Então, claro, eu costumo dizer que a ditadura foi mais um capítulo de violação dos direitos dos povos indígenas e um capítulo grave, né? Um capítulo muito grave, fruto desse ideal de desenvolvimento a qualquer custo. Gente, mais alguém? Deixa eu só contar uma experiência. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Alô? Sim, estamos ouvindo. Tá ouvindo? Vou contar só uma experiência que eu tive lá do norte. Outra experiência, eu tive várias, né? Que eu tive que sair às pressas. Eu tive um problema gravíssimo de família, então eu tive que sair às pressas para ir a Manaus
tá? Porque quando eu morei direto, então a gente tinha que ir para Manaus, né? E a gente foi de carro de Boa Vista até lá, né? E chegando na fronteira entre os estados, né? Existe o quê? Até uma determinada hora, não pode passar carro nenhum de passeio, não pode passar ônibus, somente caminhão de alimentos. É de 6 horas da noite até 6 horas da manhã. Então, e quem toma conta disso aí, gente, são os povos indígenas da região. Eles ficam armados, tá? Porque é uma parte que entra dentro do território deles. Né? São eles que mandam. E perto, né, ali muito perto da fronteira, né, fica o quê? A guarda da Polícia Federal. E a Polícia Federal não mexe com ele, porque deu 6 horas, eles fecham mesmo, gente, ninguém passa. Você sabe que você me deu um gancho bom, porque essa área é justamente dessa estrada que eu estava mencionando, né, da BR-174. E justamente desse episódio, né, porque a construção dessa estrada, da BR-174, ela provocou a morte de 2.000 indígenas dessa etnia, o Aimeri-Atuari. E o que aconteceu, né? Então, assim, a estrada acabou sendo construída, ela vai inaugurar no final da década de 70. Quando da inauguração, ainda no regime militar, o governo, o exército, põe correntes na estrada e estabelece esse mecanismo de fechamento das 6 até as 6, que hoje até que está mais flexibilizado do que nesse tempo que você disse, mas que havia esse rigor justamente por conta dos impactos daquela estrada, né? E até hoje, né, recentemente eu tenho refletido por que o exército, de alguma forma, inclusive com esse povo, estabeleceu um pouco essa relação. Talvez porque ele tenha tanto medo da palavra genocídio, né? Porque o que aconteceu lá foi gravíssimo, foi horrível, né? Foi um dos episódios mais lamentáveis, inclusive está no relatório da Comissão Nacional da Verdade. E aí, a estrada, ela, nos anos 90 ou em 2001, o Exército entrega para os índios administrarem essa questão das correntes, né? Que é isso que você está falando, né? Eu não vi lá ninguém armado, não, mas, de fato, é restritivo, tem a restrição de entrada. E eu tive uma relação muito grande com eles. E aí, recentemente, né? E essa ação que eu falei do discurso de ódio tem a ver com esse caso, porque recentemente isso gera muita indignação na população de Roraima, né? Principalmente de Boa Vista, né? Então você tem lá um debate, inclusive uma linha de transmissão que querem passar pelo trajeto da estrada e tal. E eles reclamam muito dessa falta de acesso. E aí, por conta dos discursos do Bolsonaro, um deputado foi tentar lá cortar na marra, usando uma serra elétrica, ele foi tentar cortar na marra a corrente, né? E aí isso motivou a nossa ação justamente sobre o discurso de ódio, né? Para a gente ver como as falas da presidência da República estimulam esse tipo de postura, né? De tentar fazer justiça com as próprias mãos. Aí tem um vídeo que rodou a internet, né? Que aí o deputado fala aqui, presidente, não sei o quê, agora a estrada não vai ter mais correntes e tal. Então é interessante você lembrar desse caso, assim, e que é um pouco fruto dessas tensões mesmo, né? Mas que surge, de certa forma, como uma maneira tímida, né? De reparação, estimulada pelo próprio Estado, né? Professora, Jorge? Oi, pode falar. Permita-me, eu sei que a aula já está por encerrar, porque os alunos eles são comportadíssimos. Se a gente desafiar aqui, abrir as faces de Linda,
A gente acredita que pelo menos 10% consiga fazer isso. Eu vou contar até 3, vamos ver se isso vai funcionar. 1, 2, 3. Então, opa! Apareceu o Ariel, quem mais? A Marcele, a Isabela. Bom, 10% de 30% já passou. Opa, vamos chegar a 20%. Paulo Vitor, que fez uma indagação ali. Eu chamei a atenção só para um aspecto. Está vendo esse livro aqui? Eu sei que alguns talvez estejam com problema com a câmera, então é compreensível. Esse livro é de autoria do professor Dr. Júlio, e ele fala da questão dos questões territoriais indígenas. E ele usa uma expressão, uma interpretação intercultural. Eu gostaria que o doutor Júlio, embora ele tenha falado, de passagem, ele tenha falado da questão intercultural, doutor Júlio, como é que é essa relação dos povos indígenas, e quando você fala desse diálogo, dessa relação, o que você chamaria atenção nesse livro muito interessante que você fez publicar? Eu acho que o desafio, acho que a gente tem é construir aprendizados, né, recíprocos e trazer essas visões, né? A gente fala muito hoje, até virou senso comum falar de Ubuntu, né? Alguns conceitos de africanos, por exemplo, e da mesma forma em relação aos povos indígenas, né? Você trazer cosmovisões, experiências e visões dos povos indígenas para dentro da nossa realidade, né? A gente tem uma maneira muito eurocêntrica, né, de ver o mundo. Eu acho que isso está na ordem do dia, né? Acho que falar esses temas hoje, até outro dia poderia parecer nada a ver, mas eu acho que isso é muito capaz de cair em vestibular, inclusive, porque está muito presente, né? E assim como o lugar de fala, né, cultura de cancelamento, tudo isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque significa o quê? Né? Deixar que os indígenas falem por eles, né? Tragam seus anseios e contribuam, no caso aí do direito, nas interpretações da realidade, da legislação, mas que a gente também entenda, né, a nossa realidade e a história a partir das visões deles, né? Então eu falo uma interpretação intercultural porque é um exercício de escuta, né? Eu que não sou indígena, o que eu posso fazer é um exercício de escuta. Então é uma interpretação intercultural, mas acho que o grande exercício será quando os povos indígenas puderem efetivamente, cada vez mais têm, mas acesso e poder para fazerem as suas visões, se colocarem, seja no parlamento, seja em outros espaços, né? Hoje a gente tem uma deputada indígena, né, por exemplo, e acho que o que a gente precisa, né, é escutar, é ouvir, né, e ao mesmo tempo é garantir que eles falem, né? A gente tem um problema hoje, né, com essa fragmentação de pautas, né, em que a gente às vezes entende aquela pauta que nos cala fundo, né? Uma pauta de direitos humanos que às vezes esteja próxima a gente. E acho que esse exercício de alteridade tem que ser colocado em todas as pautas. E acho que em relação a povos indígenas é um pouco isso, assim, a gente quebrar visões. Acho que mesmo quando a gente tem uma vontade de ser aliado dos povos indígenas, a gente idealiza muito. Então, o melhor antídoto para isso é conhecê-los em toda a sua complexidade, nas suas qualidades, nos seus defeitos. Não dá para idealizar como mocinhos, né? Ou como grupo que sempre tem razão, ou coisa do tipo, mas a gente entender esses processos. Por isso que eu acho que eu enfatizo muito na lógica da disputa.
né? E acho que disputa no sentido também de abrigar saberes, né? Modos de vida, outras concepções de organização familiar, organização do sistema penal, como eu falei aqui há pouco, organização da vida, do território, entendeu? Outros valores, outras ideias, outras compreensões de mundo, né? Da mesma forma que você vai ter, por exemplo, no âmbito religioso, com as religiões de matriz africana, né? Como isso impacta, né? No modo de organização, no saber que não é cartesiano, né? Então, você tem várias questões que acho que a interculturalidade nos permite construir, entendeu? Que beleza. Pronto, Jorge. Acho que estamos. Então, queria agradecer a presença de todos, né? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse papo. Então, agradecendo a todos os alunos, né? A presença também do Dr. Júlio aí, aos professores presentes, né? E o Dr. Júlio, com certeza, vai ter uma outra oportunidade de estar aqui conosco, né? Para conversar, né? Presencialmente, claro, com De certeza. preferência, né? Com certeza, né? Então, gente, é isso. Eu só agradeço e até a nossa próxima aula de semana que vem, né? Então, tchau, boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, galera. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. A aula não vai ser semana que vem, não, vai ser amanhã. Não, é de humanas. Não, é de humanas. É de humanas semana que vem. Eu levei um susto danado. Não. Aqui, Boa noite. essa sala está de parabéns, a turma permaneceu vigilante aí, mais de 30 alunos ou perto disso, e um tema instigante. Uhum. Você vê que no final, a finalização da fala dele provoca a gente, além desse olhar que ficou lá marcado na nossa história, que os nossos pais falaram, né? Você imagine que depois de 5 séculos, a gente procurar entender o que os índios sofreram com a febre amarela e tantas outras doenças que nós brancos colocamos para eles. Então, essa reflexão é importante. E ele pegou algumas chaves de leitura interessantes, e aí os professores de história podem confirmar isso, que vai poder ajudar na construção de redação, porque é um tema emergente. Isso, com certeza, dá argumentação para a gente aguçar os nossos olhares, né? Como ele bem sinalizou. Quero cumprimentar a equipe e desejar uma boa noite. Até mais. Com licença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Boa Anaí. noite.